Bom, então tá bom. Bom dia. Bom dia para todos. Meu nome é Gabriel Mota Araújo. Eu sou programador, compositor e sound designer na MedPixel. E hoje eu vou dar uma palestra sobre sonorização do seu jogo. Primeiro aqui, mais uma vez, uma passada rápida pela MedPixel. A gente é uma empresa desenvolvedora de jogos indie, que foi criada dentro da Universidade de Brasília. A gente se conheceu lá e a gente se juntou porque todos nós gostávamos de jogos e descobrimos o nosso interesse nessa área. Todos nós somos ou já fomos de ciência da computação ou engenharia de computação. A equipe se formou oficialmente depois que a gente se juntou para fazer uma Game Jam chamada Jam Nerd Festival em 2014. Foi a primeira Jam presencial da MED e a gente veio a ganhar essa Game Jam, competindo com outros grupos muito mais experientes, e aí foi então que a gente percebeu que podia fazer isso profissionalmente. Só uma passada rápida, o nosso projeto atual é o Medway to Heaven. Foi vencedor da etapa regional da maior Game Jam da América Latina de 2018, Game Jam Plus, e ficou em terceiro no nacional. E esse é o jogo que a gente está desenvolvendo atualmente. Bom, voltando para quem viu a minha palestra de ontem, voltando só um pouquinho a falar sobre Game Feel. O que é o Game Feel, né? Game Feel é um termo que foi meio assim que estabelecido por um autor que estudava jogos, e ele trata muito sobre a imersão do jogador no ambiente do jogo, né? Então, o Game Feel, ele trata como o jogador sente ao jogar o jogo. Então isso passa pelo input, né? Pelo controle, que ele... Tipo assim, se você jogar num console, você tem um controlezinho de PlayStation ali, o jeito que você interage com as coisas é um. Se você jogar no computador, você usa o mouse e teclado, o jeito é outro. Se você jogar num fliperama, é outro input, entendeu? Então tudo isso faz a diferença de como você faz no jogo. Outra coisa é a responsabilidade. Se você fizer uma ação, você espera que aconteça alguma coisa no jogo. Então isso também é muito importante para o Game Feel, porque o jogador tem que se sentir satisfeito a fazer uma ação, dependendo se for isso mesmo que você quiser causar nele, né? E outra coisa é a estética do jogo. Você tem que fazer com que o jogador se sinta imerso naquele universo. Não necessariamente um universo realista, você pode fazer um universo cartunesco, você pode fazer um outro tipo de universo, uma distopia, mas você tem que fazer com que o jogador fique imerso nessa distopia. E como obter o Game Feel? Ontem a gente falou desses três aspectos ali em cima: programação, arte e game design. Hoje nós vamos tratar única e exclusivamente da música. Para começar, eu não vou começar com polimento, eu vou começar mais basicamente, né? Muita gente não tem ideia de como começar a fazer música, né? O cara fala, eu queria fazer música, mas eu acho muito complexo, eu não tenho instrumento, eu não tenho mesa de som, eu não tenho conhecimento e tal. Então, o que é realmente necessário para você fazer música para jogos? Somente um computador, um notebook e um fone de ouvido. É isso. Isso é realmente o essencial, são só essas duas coisas. Pode parecer que não, mas isso é suficiente. Tem muitos programas que você consegue somente com o computador, você não precisa do controlador para fazer as músicas. Você sequencia pelo mouse e aí você vai fazendo as notas e ele vai... depois você grava aquilo e exporta em um arquivo e pronto. Esse é o essencial. Claro, aí só isso? Não necessariamente. Você pode ter várias coisas que ajudam também, né? Então, como opcionais, a gente tem várias coisas. Eu diria que o principal, se você for investir em alguma coisa para começar mesmo, eu investiria num controlador MIDI, que ele é como se fosse um tecladinho que você liga no USB do seu computador e você toca aqui e o programa registra as notas registra as notas que você tocou. Então, ele facilita bastante para você compor, para você fazer efeitos. Ele é bem versátil, né? Depois disso aí tem microfone, aí você pode comprar uma mesa de som, interface de áudio, você pode comprar instrumentos para gravar, mas tudo isso aí já são coisas que quando você já está num patamar mais avançado, onde você quer ir aumentando a sua qualidade, né? Você sempre vai investindo quando você quer aumentar a sua qualidade.
Só que para início tem muita gente que cai nesse erro, né? O cara vai começar a fazer música e ele compra um monte de equipamento caríssimo, mesa de som é caro, microfone dinâmico é caro, todas essas coisas são caras. O controlador nem tanto, né? Mas aí a pessoa vai, investe muito dinheiro e depois fala, cara, eu não sei mexer em nada disso aqui. Então, se eu fosse dar uma dica, eu diria, compra essas coisas passadas, aprende a mexer no que você comprou, por exemplo, controlador. Você aprende e masteriza o uso do controlador. Uma vez que você fez isso, você quer aumentar a sua qualidade, aí você compra o próximo equipamento e faz isso. Aí você faz um ciclo iterativo e vai sempre aumentando sua qualidade e você não vai gastar muito dinheiro num curto espaço de tempo. Falando agora um pouco sobre ferramentas. O pessoal me pergunta muito sobre qual ferramenta usar e tal. Dessas ferramentas, o mais assim, essencial é que você use uma DAW, D-A-W, né? Quer dizer, Digital Audio Workstation. Essas ferramentas você consegue sequenciar as músicas, elas já têm os instrumentos dentro delas, então ela tem uma interface toda preparada para que você faça músicas e exporte elas para o seu jogo. Dentre elas, as mais famosas são essas três aí de cima. O FL Studio, Fruity Loops, Logic Pro e o Ableton Live, né? Aí embaixo tem mais essas três que eu citei. O Audacity não é uma DAW, mas é um ótimo editor de áudio. Você pode usar para fazer várias coisas, aumentar volume, acelerar e desacelerar, você pode cortar clips, você pode fazer várias coisas. Essa de baixo ali é o Reaper, que também é uma DAW, e aqui embaixo tem um Fame Tracker, que é um sequenciador. Ele já é assim, uma coisa mais técnica, ele é um sequenciador de um chip que tinha no Famicom, que é o Nintendinho japonês, né? Qual que é a diferença desses três de baixo? É que essas três são gratuitas, com a ressalva de que o Reaper é gratuito por 60 dias. Então, se você quiser começar, porque todas essas outras, as licenças são um pouco caras, né? Se você quiser começar, eu recomendo que você comece com o Reaper e com o Audacity. Eu acho que são os dois programas que você pode baixar imediatamente e ver o que você consegue fazer com eles antes de investir em algum daqueles três ali em cima. Só para assim, desencargo de consciência, eu uso o Logic Pro porque eu tenho um computador da Apple, né? Tem essa desvantagem também, o Logic só é disponível em computadores da Apple. E eu uso o Audacity também para algumas edições mais simples. Tá, agora eu vou falar um pouco sobre polimento de áudio, né? Primeira coisa, eu vou falar sobre um jogo que... Opa, só um minuto, antes de passar para o vídeo. É um jogo que eu gosto muito, esse jogo chamado Hotline Miami. Ele é um jogo que você é um cara que você está na sua casa tranquilamente um dia, e aí do nada alguém te liga, uma pessoa que você não conhece te liga falando para você ir num lugar. E aí nesse lugar tá cheio de bandidos, você vai e basicamente o jogo é você chegar no lugar e matar todos os bandidos que estão disponíveis, né? E aí a ideia do jogo assim é muito... ele é muito gore, né? Tem sangue, tem essas coisas. Então a ideia do jogo é que ele seja um jogo agitado. E a música do jogo tem que corroborar isso. Então eu preparei um pequeno clipe aqui para mostrar para vocês como que a música pode afetar o jogo. Então temos esse primeiro clipe aqui. Esse é o gameplay, vocês podem ver. Então você vê, essa música eu coloquei, ela não é a música do jogo mesmo, né? Ela é uma outra música que eu escolhi. Por que eu escolhi essa música? Para representar que ela não combina com esse jogo. Ela é claramente uma música que ela traz outra vibe, entendeu? É uma vibe conflitante e não tem relação com o que a gente quer passar para o jogador, certo? Não tem relação com aquele frenesi e tal. E aí, essa música tá boa mesmo? Eu acho que não. Agora eu vou mostrar para vocês como realmente é a música desse jogo. É uma música mais eletrônica, mais agitada, entendeu? Claro que no outro também estavam sem os efeitos sonoros, isso também é levado em consideração, né? Mas mesmo assim você sente uma diferença notável quando você troca a música, né? Então, todas essas pequenas coisas têm que ser levadas em consideração quando você vai fazer música para jogos, né?
Você tem que escolher o estilo de música apropriado, os instrumentos apropriados para passar o que você está sentindo, ou o que você quer que o jogador sinta. Agora, mostrar um pouco de um exemplo que a gente desenvolveu, que eu desenvolvi junto com outro programador da nossa empresa, que a gente foi para uma Game Jam chamada Ludum Dare. E o tema dessa Game Jam era combine 2 gêneros de jogo incompatíveis. Então a gente decidiu fazer um jogo que é um jogo de pesca e de corrida ao mesmo tempo. Esse jogo chama Super Base Racing. Esse jogo, ele consiste em você estar no barquinho, aí você corre e você tem uma barra de energia. Só que conforme você gasta essa barra de energia, você precisa comer para recuperar isso aí. Mas para você comer, você precisa pescar. Então você tem que parar o barquinho, pescar um peixe, aí você come o peixe e volta a correr. E a música essa foi a primeira Game Jam que eu mexi com música mesmo. Até aquele momento eu era só programador na Mad Pixel. E aí nessa Game Jam como foi só eu e o Isaac, que era o outro programador, a gente falou, cara, vamos fazer só nós dois? Aí ele pegou a parte da arte, eu peguei a parte da música e a gente dividiu a programação. E aí vou mostrar um pouco da ideia que eu tive para vocês. Ó, essa primeira música é uma bossa, calminha, é só a música do menu. Então essa é a música quando está em modo de corrida. É uma música mais agitada, que indica corrida. A partir do momento que ele parar para pescar, vocês vão ver que a música vai mudar. Ela passa para uma bossa nova, né? Algo mais calmo. Então esse jogo tem essa dicotomia que ficou muito legal. A Ludum Dare, ela tem um sistema de qualificação que é tipo assim, as pessoas jogam o seu jogo e elas vão lá e dão as notas para vários aspectos do jogo. Então tem mood, arte e tal. E a música foi a que ficou mais alta na nossa classificação. Não lembro exatamente a colocação, mas foi uma colocação bem satisfatória, eu acho, para minha primeira Game Jam como músico. E eu gostei muito do desenvolvimento desse jogo. Agora, falando um pouco sobre Sound Effects. Os Sound Effects, eles podem demonstrar várias coisas no seu jogo. Um exemplo que eu trouxe aqui hoje é o do jogo Super Mario World, onde o Sound Effect ele te ensina uma mecânica do jogo sem você precisar escrever nada para o jogador. Eu sempre falo isso, tanto na palestra de Game Feel quanto aqui. Nunca é bom você escrever texto assim para o jogador, você passar uma mecânica por texto. Isso não é legal. O legal é você fazer com que o jogador jogue o jogo e ele automaticamente saiba o que está acontecendo e por que está acontecendo. Sem jogar isso na cara dele, entendeu? Então aqui o exemplo que eu trouxe é na primeira fase, quando você pega esse casco e você taca aqui, ó, você percebe que o pitch do efeito sonoro vai aumentando até que ele chegue quando você ganha vida. Então ele te mostra, para você ganhar uma vida fazendo isso, você tem que ir linkando, né? Você tem que ir concatenando os pontos até que você derrote 10, que é a subida completa do som, e aí você vai ganhar uma vida. Então o jogo te disse isso sem te ensinar isso em lugar nenhum. Agora, uma das coisas mais legais que estão ocorrendo agora no mundo de áudio para jogos é a introdução do áudio dinâmico. O que é o áudio dinâmico? Geralmente o áudio dinâmico ele é implementado, ele pode ser implementado de várias formas, mas assim, a forma mais comum ele é implementado na soundtrack do jogo mesmo, assim, na trilha sonora padrão. O que é o áudio dinâmico? É um áudio do jogo que se modifica conforme coisas acontecem no jogo, conforme eventos acontecem no jogo. Então, por exemplo, o áudio dinâmico ele pode mudar quando o jogador estiver numa situação calma. Aí você entra numa música de batalha, ele adiciona mais uma trilha mais pesada, né? Adiciona alguns instrumentos. E essa mudança é muito boa porque faz uma mudança de mood no jogo, né? Então muda o clima que você está sentindo e aí também faz toda aquela questão da estética, da responsividade do jogo. O exemplo que eu trouxe aqui é do jogo chamado Celeste. É um jogo muito bom para aspectos de música, assim, para estudo, ele é muito legal. E aí eu vou mostrar um pequeno trecho aqui, onde tem esse trecho onde a música está parada, é uma música mais tranquila, e aí vai acontecer um evento no jogo que vai mudar completamente, é como se fosse um plot twist mesmo, né? Esse outro personagem que era como se fosse assim, um fantasma na cabeça dessa outra menina, vai começar a perseguir ela. E vocês vão ver uma mudança imediata na trilha sonora.
Então você vê que a música tá calma, tá tranquila. E a música imediatamente muda para que você sinta que houve uma mudança no jogo mesmo. Então ali, ó, o outro personagem tá perseguindo. Então a música passou pro jogador que, epa, algo mudou aqui. Que ele não estava esperando isso, né? Então assim, mais uma vez, são pequenas coisas que você pode colocar na música para acrescentar ao game feel do jogo. Agora, passando um pouco para a questão de implementação, né? Como que você implementa um áudio dinâmico? Hoje em dia a gente usa, assim, porque para você implementar áudio dinâmico, por exemplo, só no Engine, no Unity, você teria que ficar trocando, você teria que exportar a música várias vezes, com várias trilhas diferentes, né? Para que aí você teria que ficar trocando via código, isso não é tão legal. Tem jeitos melhores de fazer isso, e é utilizando os chamados middlewares. Então os middlewares são programas que eles ficam entre a engine e o seu áudio. Eles são programas que recebem o seu áudio e que conseguem fazer coisas assim mais avançadas do que o normal. Você pode fazer, por exemplo, randomização de som. Por exemplo, um som de passo, você tem só um som de passo, isso não é muito legal. Aí você pode gravar, por exemplo, 3 sons de passo diferentes. O middleware, ele pode randomizar esses áudios, você pode colocar uma chance maior em um. Você pode ligar e desligar trilhas. Tipo, só uma track, por exemplo, você tem só uma track de bateria. Você fala, aqui o jogo está mais calmo, eu não quero isso. Você pode desligar pelo middleware. Então ele te dá uma implementação mais avançada para essa questão de áudio. E também, no caso de você estar fazendo um jogo 3D, ele faz a implementação desse áudio 3D. Então, por exemplo, se algo que estiver fazendo barulho, tem uma máquina aqui atrás de mim, se eu estiver com fone, e ele for estéreo, você vai ver que o som vai vir de trás de você, e não só do lado como é normal, né? E aí ele funciona dessa seguinte forma, geralmente são programas que você importa na sua game engine que você está usando, e ele tem um estúdio à parte, né? Ele tem um outro programa à parte. Aí você faz o desenvolvimento naquele programa, e aí a parte que você importa na game engine faz essa ligação entre os dois. Faz a ligação do projeto. Os dois middlewares mais famosos da atualidade são o Fmod e o WWise. Assim, isso você pode procurar, as maiores empresas do mundo utilizam esses dois. O Fmod ele é gratuito, mais ou menos o mesmo esquema do Unity. Se você tiver um lucro até mais ou menos, eu não lembro se é 100 mil ou 200 mil dólares, ele é gratuito. A partir dali, aí você tem que pagar alguma quantia lá que eu não me lembro. O WWise, eu acho que ele segue mais ou menos isso aí também. O WWise é usado em muitos jogos. O WWise ele é mais para Unreal. Eu vejo mais jogos com Unreal Engine usando, e o Fmod é mais usado em jogos com Unity. Eu, particularmente, uso o Fmod porque na minha empresa a gente programa muito em Unity, e eu gosto muito do Fmod porque ele tem infinitas possibilidades de customização da música. Tá, agora para acabar. Depois de tudo que eu falei aqui, falei de música, falei que não precisa de tanto equipamento e tal, você fala, cara, não sei, ou então não quero fazer música, eu não é pra mim isso aí, não tenho tanto conhecimento em composição. Nessa questão posso falar, eu também não tinha. Eu, até ano passado, assim, eu sabia o quê? Tocar um pouco de violão, um pouco de teclado, um pouco de baixo. Mas eu não tinha conhecimento nenhum sobre composição de áudio. Então, esse é um conhecimento que existe, tem muito vídeo no YouTube bom, depois se vocês quiserem, entrem em contato comigo, eu tenho muito material assim, gratuito e de qualidade sobre composição. Mas se mesmo assim, tipo assim, eu entendo, tem gente que realmente não quer, não gosta. Uma opção viável é que você use sites como opengameart.org. Esse site tem assets que as pessoas fazem, às vezes gratuitos, às vezes pagos. Então as pessoas fazem trilha sonora de jogo, fazem efeitos sonoros, você pode pegar lá. Outra opção é você usar também músicas ou sound effects que tenham licenças que permitam utilização em jogos. Então, por exemplo, Creative Commons, dentre outras licenças, você tem que ler certinho qual é a licença. Mas é uma opção viável. Agora, a única coisa que eu também falo sempre, toda palestra que eu dou sobre áudio, não faça o seu jogo sem música, a não ser que isso seja algo intencional. Tem alguns jogos, por exemplo, Silent Hill, que em alguns momentos ele não tem música, mas aquilo é intencional.
Se o seu jogo não tem música, pra mim é como se ele estivesse faltando um pedaço, entendeu? Ele falta toda uma questão que você poderia ter explorado ali e você não explorou. Você poderia ter dado um direcionamento ao jogador. A música é muito importante. Faz o teste um dia, pega um jogo que você gosta muito, que você acostuma a jogar com som. Aí você joga ele sem som e perceba a diferença. Parece outro jogo, eu não tô brincando. Bom, e é isso aí. Muito obrigado.